Olá pessoal, tudo bom? Olha só, eu vou comentar algumas coisas que eu gostaria que você prestasse atenção, analisasse e fizesse seu próprio julgamento. Como sempre, você não é obrigado a acreditar em mim, você não é obrigado a pensar igual eu penso e nem acreditar no que eu acredito. Examine por você mesmo, busque as respostas para as perguntas que você tiver você mesmo. Vamos lá. Eu ouvi durante muitos dias, semanas, a respeito da Priscila Alcântara e todas as matérias que Priscila abandonou o mundo gospel, abandonou Jesus, abandonou a fé. Priscila, alguns até disseram, Priscila usou a igreja, enfim. Várias matérias relacionadas a Priscila Alcântara, que teria apostatado da fé, teria abandonado a fé, virou as costas para Jesus. Ok. A pergunta que eu faço para você pensar, é o que torna uma pessoa um cristão? O que faz de uma pessoa um cristão? Ou o que torna alguém filho de Deus? O que é preciso para que alguém seja considerado filho de Deus? Essa é uma pergunta que você, que ficou impressionado ou escandalizado com a saída da Priscila, ou toda essa mudança e transformação, como ela mesma disse, você deveria fazer essas perguntas e buscar as respostas. O que é ser um cristão? O que é preciso para ser um cristão? O que é preciso para ser filho de Deus? E aí, quando nós fazemos essas questões e nós vamos para a Bíblia, nós encontramos as respostas. Nós temos, por exemplo, João 1,12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E o que é isso? Os que receberam, e então receberam o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. Pedro, durante um discurso, ele fala assim: arrependei-vos, convertei-vos. A Escritura diz, o próprio Jesus, quando conversa com Nicodemos, ele diz: Nicodemos, importa que o homem nasça de novo. E Nicodemos ficou perdido sem saber como é que o homem poderia nascer a segunda vez. Poderia um homem adulto voltar ao ventre, não é? E a gente sabe que não era isso que Jesus estava falando. O apóstolo Paulo diz que aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Então, quando você tem essas passagens, quando você para analisar o que a Bíblia fala sobre ser uma nova criatura, sobre o que é ser filho de Deus, o que é necessário para que alguém seja filho de Deus, o que é necessário para ser salvo, como a pergunta que o carcereiro fez: Senhores, que devo fazer para ser salvo? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Então, a Bíblia nos dá as respostas que nós precisamos para perguntas como estas que eu fiz no início do vídeo. E aí você precisa analisar um outro ponto importante. Qual é esse ponto importante, Evandro? Jesus disse que no último dia, muitos chegariam até ele dizendo: Senhor, Senhor, em teu nome nós profetizamos, expulsei demônios, fiz isso, isso e aquilo. E Jesus vai dizer: eu não vos conheço. Quando você lê em João 10, se não me falha a memória, Jesus vai dizer que ele conhece as ovelhas dele. Então, Jesus diz que conhece as suas ovelhas, mas para aqueles que chegarão no último dia, ele vai dizer: eu não vos conheço. Você consegue perceber que o fato de ele dizer eu não vos conheço significa: vocês nunca foram minhas ovelhas, porque ele diz que as ovelhas dele ele conhece. Ou seja, ele está dizendo que ele sabe quem é ovelha e quem não é. Jesus sabe quem de fato nasceu de novo e quem não nasceu. Jesus sabe quem passou pelo novo nascimento, quem de fato entregou-se a ele e quem apenas está de aparência por emoção, levado por alguém
mas que de fato aqui dentro, né, ou aqui, melhor dizendo, não houve transformação, não houve renovação do entendimento. E é por isso que não experimenta a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então Priscila, sinceramente, não querendo ferir a pessoa, mas trazer uma reflexão a respeito dessa situação, Priscila é um dos vários irmãos, porque não são cristãos de fato, que estão dentro dos templos. Muitos ocupando cargos, participando da liturgia, não apenas sentando no banco, mas ceando, cantando, pregando, evangelizando, ministrando. Mas isso não significa que de fato nasceu de novo, não significa que de fato é um cristão verdadeiro, não significa que realmente foi convertido, não significa que de fato se arrependeu. Nada disso torna o homem filho de Deus. O fato dele dizimar, de ofertar, de fazer parte de uma denominação, nada disso lhe dá o direito de ser filho de Deus. Nada disso. É a fé. É entregar-se ao Filho. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então há uma condição. E essa condição não é fazer parte de uma denominação. Essa condição para ser filho de Deus não é dizimar, ofertar, não é cantar, participar, fazer parte de algum grupo dentro da denominação. É a fé verdadeira. E a fé verdadeira, ela é evidenciada e comprovada pelos frutos. O próprio Jesus falou disso. Pelos frutos conhecereis a árvore. Então, a pessoa que nasceu de novo, com certeza, ela dará fruto de uma vida nova. Você não encontra em lugar algum da Escritura dizendo que alguém que nasceu de novo volta a morrer de novo espiritualmente. Você não tem nada disso. Por isso você não pode pensar, a Priscila era um cristão verdadeiro que perdeu a salvação. Ela nunca teve, porque nunca foi salva. Ela apenas experimentou por um tempo as informações, ouviu o evangelho, participou, porque isso é possível sim. É possível alguém ouvir, até dizer que acredita, participar daqueles momentos, ter seu nome escrito no rol de membros. Agora, o nome escrito no livro da vida é outra questão. Entre dizer ser cristão, levantar a mão dizendo eu aceito Jesus, e de fato ser filho de Jesus, são duas coisas muito diferentes e infinitamente distantes. Então Priscila não traz nenhuma surpresa. Pelo contrário, isso já é de se esperar. Essa apostasia não relacionada a salvos perdendo a salvação, mas pessoas que estavam dentro até da comunidade cristã, evangélica, virando as costas para a fé, para os princípios, para os ensinos de Jesus Cristo, para a fé em Deus, e decidindo cada um ir para seu rumo, cada um busca um caminho, um lugar, uma direção. Essa é a apostasia. É o homem, a mulher, escolhendo seu próprio caminho, buscando seus próprios prazeres e deixando Cristo de lado, a verdade de lado, como se não fosse importante. E de fato, para estes, não é importante. A apostasia não tem a ver com um salvo de verdade perdendo a salvação, mas com pessoas que disseram se arrepender e que até foram libertas, pessoas que de fato tiveram a vida transformada, mas com o passar do tempo, através do que fizeram, de seus atos e suas escolhas, pôde-se comprovar que elas não nasceram de novo, não ocorreu um novo nascimento, uma conversão genuína, mas simplesmente causado por emoção, por medo, medo de ir para o inferno, medo de ser castigado por Deus, interesse em alguma coisa, ou por acreditar em um evangelho distorcido, por ter recebido um evangelho diferente da Escritura, porque pregaram para ela um Jesus diferente, porque esse falso evangelho, ele não faz com que a pessoa seja alicerçada na rocha, porque somente o evangelho verdadeiro, somente os princípios e ensinos de Jesus
são capazes de nos conduzir ao verdadeiro caminho, que é Cristo. Qualquer ensino além do Evangelho não leva o homem a Cristo. Logo, o homem não encontrando o caminho que é Cristo, ele não irá até Deus. Qualquer caminho à parte de Cristo não é um caminho verdadeiro e bom. Qualquer verdade que não esteja firmada e fundamentada em Cristo não é verdade. E viver à parte de Cristo é não estar vivo espiritualmente. Então essa é a minha opinião, é o que eu acredito, é o que a Bíblia diz. E eu desejo o que para Priscila? Que ela se dê mal? Que ela sofra? Que ela tenha fracasso? Não. O que eu espero é que um dia ela possa perceber o caminho que ela está percorrendo, as escolhas que ela está fazendo, e que ela possa ter a mente iluminada. Eu não desejo nada de mal para ela, absolutamente nada, mas apenas que ela possa de fato experimentar um novo nascimento. Isso é o que eu creio. Se você não crê assim, se você acha que eu estou errado, você está sendo muito duro, Evandro. Você é quadrado, você é retrógrado. Pode falar o que quiser. Isso é o que eu acredito. E o que eu acredito, eu não nego uma vírgula. E tenho base suficiente para defender e dar razão da minha fé. Priscila é mais um dos casos de pessoas, crentes, cristãos, gerados por um falso evangelho. Pessoas que vivem um falso evangelho de Cristo morreu por mim, eu posso fazer o que eu quiser, eu posso viver da forma que eu quiser, posso ser quem eu quiser. Só que essas afirmações, posso viver da forma que eu quiser, posso fazer o que eu quiser, posso ser quem eu quiser, você não encontra nenhum respaldo bíblico para estas afirmações. Nós não somos ensinados na Escritura que, por sermos salvos ou filhos de Deus, ou perdoados os nossos pecados, podemos e devemos viver de qualquer maneira para nós, segundo os nossos desejos, para satisfazer a nós mesmos. Nós não temos nada disso, pelo contrário. O nosso desejo agora deve ser glorificar o Pai. O nosso desejo agora deve ser sempre desejar o que é bom. Apartar-se do que é mal, do que é ruim, do que é errado. Nós devemos buscar a verdade. Não podemos mais viver na mentira, não podemos mais viver na imundícia, na escravidão. Viver em novidade de vida. Nós não podemos usar da nossa liberdade, porque fui perdoado e salvo por Cristo, para viver na libertinagem. Não usem da liberdade de vocês para libertinagem. Nós não podemos abusar da graça, do perdão. Deus me perdoa, então eu vou pecar. Me perdoa, eu vou pecar. Me perdoa, eu vou pecar. Nós não podemos fazer isso. Quem faz isso, quem leva uma vida dessa forma, dizendo, Deus me perdoa, então eu vou pecar de novo. Ele vai me perdoar. Quem faz isso está demonstrando que, na verdade, não nasceu de novo. Porque o Espírito Santo, quando habita em alguém, o apóstolo Paulo disse que nós somos templos do Espírito Santo. O Espírito Santo convence este homem a viver em novidade de vida, a deixar de lado as coisas ruins. Logo, alguém que continua vivendo segundo as coisas ruins está dizendo que não tem o Espírito Santo. Então, é simples até você analisar o caso de Priscila e você analisar você mesmo. Será que nós somos diferentes de Priscila Alcântara? Porque é muito fácil gravar um vídeo e, Priscila é isso e aquilo. Mas e nós? Será que nós não somos Priscila também? Só que de uma outra forma? Cometendo um outro erro? Abandonando Cristo por outras coisas? É fácil, sempre é fácil gravar um vídeo. Sempre é fácil comentar e olhar o pecado do outro. Sempre é fácil eu detonar o outro. Mas e eu? Será que eu não estou trilhando pelo mesmo caminho? Será que eu não estou tomando as mesmas atitudes, ainda que
de uma forma diferente, mas a mesma atitude de abandonar os princípios bíblicos, de me agarrar à mentira e ao que é mal, ruim, e deixar de lado o que de fato é bom, o que de fato tem valor. Esse vídeo não foi para detonar com a Priscila, simplesmente para trazer uma reflexão a respeito destes acontecimentos. E sinceramente eu espero que ela caia em si, que ela perceba que de fato essa transformação e mudança que ela tanto quis, como ela quis dizer, né? Novidades, novas experiências ou um novo estilo de vida, na verdade demonstra uma pessoa que já não sabe nem quem é. Porque já não sabe o que ser. Então, essa era a reflexão a respeito disso. Demorei um tempo, né? Nem pretendia falar sobre isso, mas após ler algumas matérias, ver algumas coisas a respeito do assunto, eu resolvi trazer essas informações para vocês. Muito obrigado e até o próximo vídeo.